Senhor para os irmãos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Uma alegria, queridos, estar aqui mais uma vez. Antes de lermos o texto, eu gostaria de esclarecer aos irmãos que nós não fomos à aldeia, tínhamos uma viagem marcada para o período de carnaval, mas o pastor Paulo, que ia comigo, ele teve um probleminha de saúde, teve que fazer um exame. E aí ficou um pouco preocupado porque a pressão ficou um pouco alta, ele estava sentindo umas dores de cabeça e ele vai precisar pegar o resultado desses exames primeiro. E aí nós adiamos a viagem para abril, né? Então, se Deus permitir, em abril estaremos indo à aldeia, por isso nós não fomos no período do carnaval para a aldeia. Amém? Nós louvamos ao Senhor, glorificamos ao teu nome. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Nós só estamos aqui por causa dele. Nós não estamos aqui por mérito, é a graça dele que nos permite estar aqui. Nós não estamos aqui pelos irmãos, estamos aqui pelos irmãos também. Mas primeiramente por causa da graça do Senhor, por causa da presença dele. Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, irmãos. O Senhor Jesus, ele falou assim, quando vocês quiserem orar, ele estava instruindo os discípulos. Vocês entrem no seu quarto, tranquem a sua porta, porque o Pai os ouvirá em secreto. Sabe o que isso significa? Que antes de nós irmos para o quarto, ele já estaria lá. Antes de nós chegarmos aqui, ele já estava aqui. Então é por isso, é Ele que nos traz aqui, é a sua graça. Livro dos Salmos, Salmo de número 10, a breve reflexão para nós. Se eu só desse uma saudação aqui e fosse embora, irmãos, já estaria satisfeito, porque já ouvi a voz do Senhor nesta noite. O Senhor já falou comigo nesta noite e eu já estou satisfeito. Mas vamos meditar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Salmo de número 10, apenas o verso 17. Salmo de número 10, apenas o verso 17, que diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Amém? Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um salmo onde o salmista ele vem em todos os versos fazendo diversos questionamentos ao Senhor, diversas perguntas, mas chega aqui no verso 17, ele exprime de maneira muito clara que o Senhor ouve o desejo dos humildes. E não somente isso, ele fortalece o coração e lhes acude. Ou seja, o Senhor ouve os nossos desejos, ele fortalece os nossos corações e vem em nosso socorro. Tem uma frase filosófica de um filósofo que não se sabe o nome dele, mas é muito interessante, que tem a ver com o tema. Diz assim, vá firme na direção de suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Uma frase filosófica que acaba sendo muito profunda, né? Porque no momento em que nós desejamos algumas coisas, o Senhor começa a prestar atenção nos desejos que estão sendo formalizados nos nossos corações. E o salmista disse que ele ouve os desejos, ele fortalece os corações e vem em nosso socorro. Porque, irmãos, tem coisas que nós não conseguimos traduzir em palavras para o Senhor. Então aquilo fica apenas como um gemido da alma. É um gemido. Quem sabe nesta noite aqui muitas pessoas chegaram aqui com coisas que não conseguem expressar, nem para sua mãe, nem para o seu irmão, não consegue expressar para a esposa, para o esposo, mas é um gemido da alma. Ainda não veio com palavras, mas é algo que
uma necessidade tão grande na sua existência que ele tem aquele gemido dentro da alma. Ainda não conseguiu expressar, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor já está prestando atenção nesse gemido dele. O Senhor já está atento a este gemido dele. Lembra-se quando o Senhor falou com Moisés? Disse: Moisés, o gemido do meu povo chegou até mim. O gemido, a dor do meu povo, tem dores que são apenas gemidos. A dor do meu povo chegou às minhas narinas, e eu quero que você vá libertar o meu povo. Aleluia! Então eu não sei qual é o gemido que está na sua alma nesta noite, mas tenha certeza do seguinte: já foi dito nesta noite, o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Mas Ele não pagou um alto preço para nos deixar a reveria neste mundo. Ele está tomando conta de nós em cada momento que vivemos. Ele está junto de nós em cada passo que damos. Aleluia. As nossas dúvidas, as nossas aflições, os nossos gemidos têm chegado até as narinas do Senhor. Aleluia. E Ele já está preparando o socorro. Aleluia. Aleluia. O socorro já está a caminho. Afinal de contas, o salmista disse no Salmo 46 que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa... Lembra, por favor? É o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora que está tudo bem. Não é na hora da angústia. É na hora que você mais precisa. É na hora que a gente mais precisa, irmãos, que o Senhor vem em nosso socorro. Olha. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, naqueles momentos de angústia que nós vivemos, porque o dia da dor vem, infelizmente ela vem, seria muito bom se nós ficássemos livres da dor, livres da adversidade, livres da dificuldade, mas as dores vêm, o dia mau vem. Só que nos dias maus, quando nós nos conscientizamos e temos a certeza que o Senhor vem em nosso socorro, é como se esse pensamento fosse gerado pelo Espírito Santo para que nós tivéssemos um refrigério. Imagina se não tivéssemos refrigério nos momentos mais difíceis que vivemos. Como seria a nossa vida? Mas nós louvamos a Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, depois de 16 versos, onde o salmista questiona, pergunta, ele chega à conclusão de que o Senhor ouve o desejo dos humildes. Então, o primeiro segredo para nós entendermos quando o socorro do Senhor irá chegar é se somos humildes. Precisamos entender o que é verdadeiramente humildade, porque essa questão de humildade às vezes ela não é muito bem entendida por nós. Precisamos entender o que é verdadeiramente humildade, né? E o Senhor, Ele nos ensina o ato de maior humildade que foi praticado na face da terra, foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ali estava um Deus soberano, todo-poderoso, praticando uma ação que era feita por aquele escravo mais humilde, aquele escravo quase que inútil numa casa, lavava os pés dos viajantes. Era isso que Jesus estava fazendo. E tem uma frase ali muito interessante para nós guardarmos no fundo do nosso coração. Jesus, quando acabou de fazer aquilo tudo, Ele disse assim: olha, o que eu vos faço agora, vocês não entendem, mas vocês depois vão entender. Mas da mesma forma que eu fiz, façais vós também. Aleluia! Quem de nós já lavou o pé de alguém? Quem de nós já lavou o pé de alguém? Aleluia. Chegando de uma viagem, sapato quente do sol. Quem de nós já se propôs a tirar o sapato de alguém que chegasse na nossa casa? Nunca. Mas Jesus já esteve aqui nessa terra e já fez isso para nos dar o exemplo. A verdadeira humildade, ela se expressa com ações, não com palavras. É muito fácil dizermos que somos humildes. Tem pessoas que chegam a andar meio curvado, né, para dizer que é humilde, uma roupazinha meio humilde, mas o coração, só a graça de Deus. E às vezes tem pessoas que, como a irmã Inês disse agora há pouco, a pessoa é mais quieta, é mais calada, aí as pessoas pensam que essa pessoa é arrogante, que fala pouco, que se expressa pouco, e muitas das vezes, quando você vai conversar com uma pessoa dessa, você vê ali uma total expressão de humildade.
Então o que nós precisamos é conhecer as pessoas e não julgá-las antecipadamente. Aleluia! Porque você olha para uma pessoa, nossa, que pessoa humilde, que pessoa bacana. Quando você vai conversar com ela, é só arrogância. Mas de repente você olha para alguém que você acha que é arrogante. Quando você vai conversar com ela, é uma expressão de humildade. Então precisamos conhecer as pessoas e não julgá-las precipitadamente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, aprendemos com Davi que Deus não nos abandona. Jesus, ele expressou essas palavras e o evangelista Mateus registrou em Mateus 28, 20, dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A proteção do Senhor, a companhia do Senhor não tem prazo de validade. Não é até certa idade, não é até certo tempo, não é pelo que eu cometo, mas não, o Senhor Jesus, ele foi muito claro aqui: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, eternamente. João 14, 18 também disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele mandou o Consolador para que estivesse presente, para que morasse em nós, para que pudéssemos sentir a sua presença. Veja a preocupação de Deus, irmãos. Ele não mandou um anjo e não deixou na sua palavra: olha, você terá um anjo sempre onde você for, apesar de termos também anjos. Não, ele mandou o Espírito Santo para morar dentro de você. Querido, isso é o maior milagre que pode existir. Isso é a maior graça que pode existir. Eu falo sempre aqui: quem somos nós? Quem éramos nós? Quem sou eu para o Espírito Santo de Deus morar em mim? Nós merecemos alguma coisa? Nós somos ingratos todos os dias. Todos os dias estamos cometendo atos de ingratidão com Deus, mas Ele permanece morando dentro de cada um de nós. Aleluia! Para nos fortalecer, para nos colocar de pé. Todos os dias nos colocamos de pé, como disse Davi, né, no Salmo de número 3, Salmo 3, verso 5: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor te sustenta dormindo, o Senhor te sustenta acordado, o Senhor te sustenta trabalhando, o Senhor te sustenta na hora da bonança, o Senhor te sustenta na hora da dificuldade, o Senhor te sustenta. Aleluia! Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Deus está conosco, irmão. Deus nos alcança onde quer que estivermos. Não há onde possamos nos encontrar que o Senhor não nos alcance. Mas é verdade que nos momentos das dificuldades nós oramos, buscamos ao Senhor, a resposta custa vir, e nós somos humanos, a dúvida vem ao nosso coração: Senhor, por que busca tanto tempo? Por que tanto tempo assim? Mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos alcançando. Bendito seja Deus. Por isso nós precisamos entender que há condicionantes para que o socorro do Senhor chegue. Se nós colocarmos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, com certeza Ele estará conosco. Salmo 38, versos 7 e 8 diz assim: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não Te está oculto. Ou seja, o salmista está dizendo: Senhor, todos os meus desejos estão diante do Senhor. Mas em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: tem alguns que eu não consigo nem expressar, tem alguns que ele só é apenas um gemido que está diante do Senhor. É isso que o salmista está dizendo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora a coisa foi mais profunda ainda, porque tem gemidos que nós não conseguiremos jamais transmitir em palavras. Aí o Espírito Santo transmite para Deus. Aleluia! É isso que ele faz. Traduz para Deus: olha, o gemido do teu filho, o gemido do missionário, do teu servo, da tua serva, significa exatamente isso. Glória a Deus. Imagine, irmãos, que tem situações
que você entende a situação, mas o Senhor entende mais do que você. Verdade. O Senhor entende o momento de resolver essa situação, como resolver, e nós não conseguimos expressar em palavras. Aquilo está somente em gemidos. E esse gemido jamais chegará ao nível de palavras. Então o Espírito Santo tem que traduzir para Deus o teu gemido, a tua dor, a tua preocupação, a tua aflição. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós analisarmos esse texto, nós vamos entender que ele tem 3 promessas. A primeira é que o Senhor prometeu que ouviria o desejo dos humildes. A segunda promessa é que Ele iria fortalecer o coração. Tem momentos que nós temos que ter o coração fortalecido para que os nossos desejos possamos entender e traduzir esses desejos com palavras. E a terceira promessa é que Ele iria nos acudir, iria vir em nosso socorro. É muito comum nós ouvirmos dizer que o Senhor ouve as nossas orações. Eu conheci até um pastor que tinha um jargão assim que quando nós oramos, Deus responde. Mas não é muito comum nós ouvirmos dizer que o Senhor ouve os nossos gemidos. Aliás, os nossos desejos, desculpa. Ouvir as nossas orações, nós sabemos que o Senhor ouve. Mas não é muito comum nós ouvirmos dizer que o Senhor ouve os nossos desejos. Ou seja, aqueles anseios que nós temos em nossas vidas, vontades, mas que ainda está no campo do desejo. Mas o Senhor já está prestando atenção nos nossos desejos, como eu já disse. Aleluia! Bendito seja Deus. São desejos que são tão necessários na nossa existência que a gente fica aflito, mas tão aflito que não consegue expressar. Porém, o salmista no Salmo 37, no verso 4 e 5, ele diz: deleita-te também no Senhor. Algumas traduções diz descansa, né? Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aí no verso 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós precisamos entender que o Senhor tem o objetivo de atender os nossos desejos, mas para isso nós precisamos ter fé. Sabe o que é entregar? Entregar é entregar mesmo. Veja só, Tiago, segura essa arma para mim, mas eu não solto, eu não entreguei, eu não confio que ele segure essa arma para mim. Mas olha agora a diferença, só. Olha agora a diferença. Segura essa arma para mim. Pronto, está com ele. Glória! Eu tenho certeza que ele é capaz de segurar essa arma, que ele é capaz de cuidar dela. Aleluia! Assim são os nossos problemas. Aleluia. Entenda que o seu problema está representado nesta arma. Quando você entregar ao Senhor, entrega mesmo. Glória. Entrega mesmo, confia. O Senhor não se agrada de que nós não depositemos toda a nossa confiança nele. Imagina, não é muito difícil entender as coisas de Deus, queridos. Basta a gente entender coisas simples, coisas normais. Imagina uma pessoa, você é um profissional, um eletricista. Você chama um eletricista para fazer um trabalho na tua casa, mas você quer ensinar o eletricista a fazer a eletricidade da sua casa. Ele não vai ficar aborrecido? É o mesmo que você querer ensinar a Deus a cuidar de você. Não precisa ensinar a Deus a cuidar de você, não. Ele cuida de você. Aleluia! Aleluia! Ele cuida de você. Ele cuida do teu filho. Teu filho está longe dos caminhos do Senhor. Ele cuida do teu filho. Ele cuida do teu neto. Ele cuida da tua casa. Glória! Não precisa ensinar a Deus. Aleluia! Tem hora que a gente quer instruir a Deus, irmão. Verdade. Senhor, faz assim para mim, faz daquele jeito, vai lá daquele lugar. Não precisa, pode deixar com Deus, entrega. Entrega tão somente a Deus e Ele cuidará. Ele tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos, queridos, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor atende os nossos desejos, que os nossos gemidos chegam às suas narinas, e Ele se preocupa em nos acudir, isto é libertador. Quando você entende isso, você é menos angustiado,
você se livra de angústias, você se livra de ansiedades, você se livra de preocupações desnecessárias. A própria palavra preocupação, ela é uma palavra formada por duas palavras, pré e ocupação. O que é preocupação? É você se preocupar. O problema está vindo lá na China, eu aqui já estou ansioso, já estou preocupado com aquele problema. Não sei qual será a direção que eu vou tomar, mas já estou preocupado. Não se preocupe. Entregue nas mãos do Senhor. Ele é o teu Deus. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Nós dizemos a todo momento, irmãos, Deus, até aqui Deus tem nos ajudado. Mas a gente fala muito isso quando está tudo bem. Quando estamos com saúde, estamos empregados. Mas na hora que a dificuldade chega, só a misericórdia. A gente esquece que até aqui, se Ele me ajudou até aqui, Ele vai parar de me ajudar daqui para lá? Não, muito pelo contrário, Ele estará conosco. Eu me lembro que tinha uma poesia, os irmãos que devem conhecer, chamada Pegadas na Areia. Quem conhece? Uma vez a minha irmã, até escrevendo uma carta para mim, escreveu essa poesia, mandou um cartãozinho de Natal com essa poesia, né? É exatamente aquilo ali, irmãos. Enquanto estiver tudo bem, o Senhor está só caminhando do nosso lado. No momento que você não puder caminhar mais, Ele descarrega no colo. Aleluia. Aleluia. Precisamos confiar nisso, precisamos ter certeza disso. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que cuida de nós e não nos deixa só. Bendito seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Ou seja, o salmista disse que o Senhor ouve, o Senhor atende o desejo dos humildes. O que é ser exatamente humilde? O escritor inglês escreveu sobre a humildade, disse ele: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. É diferente. Você pensar no que você é, pensar de você é uma coisa, você pensar em você é outra coisa. Você pensar de você é você saber da sua capacidade, é você saber daquilo que você pode realizar, e isso não tem problema nenhum, isso não é vaidade nem arrogância. Você sabe. Quem se preparou, sabe. Aleluia. Isso não é falta de humildade. Falta de humildade é você pensar muito mais em si do que no próximo. Quem pensa muito em si não socorre o próximo. Quem pensa muito em si não socorre o necessitado. Porque antes de socorrer o necessitado, ele está pensando na sua necessidade, que às vezes é muito menor do que aquele que está à sua frente, do que aquele que está à sua volta. Aleluia. Às vezes até na própria parentela. Bendito seja o nome do Senhor. Então o verdadeiro humilde é aquele que pensa muito mais no próximo do que nele. Não é problema você pensar de si, o problema é pensar muito em si. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A verdadeira humildade também se traduz quando nós saímos do centro. Uma das coisas que nós precisamos aprender é colocar Deus no centro de tudo. Imagine, irmãos, quando você coloca Deus no centro da sua vida, que você sai do centro, você se livra de uma série de preocupações, como eu já disse, ansiedade, preocupação. Você sai do centro, você coloca Deus no centro. Ele é glorificado, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser elogiado, é Ele que tem que ser louvado. E aí você saindo do centro, as suas preocupações se acabam, porque você deposita toda a sua atenção, toda a sua adoração, toda a sua glorificação ao Senhor. Parece que eu estou falando aqui uma coisa absurda, mas, irmãos, o ser humano, ele tem uma tendência à vaidade muito grande. As coisas começam a dar certo, recebe um convite aqui, recebe outro ali, alguém é curado quando você ora, alguém te elogia quando você prega, você acaba de pregar: irmãos, eu fui liberto hoje porque Deus te usou dessa forma. A coisa começa, sabe, devagarinho, e daqui a pouco nós estamos vaidosos. É muito bom elencar isso daqui, porque quem deve estar no centro de tudo é Deus. Aleluia. Quem te usa é Deus. Glória a Deus. A obra é de Deus. Aleluia. A igreja é de Deus. A palavra é de Deus. A unção é de
significamos nós? Sabe como Deus vê a igreja? Como uma caixa de ferramenta. Quando Ele abre, quem usa a ferramenta aqui sabe. Levanta a mão quem usa a ferramenta aí. Eu sou serralheiro, mecânico, soldador, eu uso muita ferramenta. Então, queridos, você, quando tem uma caixa de ferramenta, você conta com as ferramentas. A ferramenta pode estar ferrujada, a gente bota um pouquinho de óleo, ela volta a funcionar. A ferramenta pode estar cega, a gente dá uma afiadazinha, ela volta a funcionar também. Essa semana mesmo uma filha, uma foice, um facão, está igual a navalha. Então, queridos, Deus nos vê dessa forma. Deus vê a igreja como uma mala de ferramenta. Aqui dentro tem várias ferramentas, vários Aleluia. que Ele conta conosco. Glória. Mas aí, nós não somos capazes. Né? Aí o que Ele faz? Ele pega e dá uma ajeitada na ferramenta. Coloca um óleozinho, Aleluia. a ferramenta fica macia, né? Afia a ferramenta volta a cortar novamente da maneira que deveria. Enfim, Ele nos prepara para nos usar. A nossa parte, nós também temos a nossa parte na preparação. Nós vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ler, vamos pedir a unção do Espírito Santo e Ele vai fazer a parte dele. Se você fizer a sua parte, não se preocupa com a parte de Deus. A parte dele é séria. A capacitação vai vir. Você vai ser usado pelo Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, quando nós colocamos o Senhor no centro, nós nos descartamos das preocupações e das ansiedades. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo 7, disse ele: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, nós precisamos repetir esse versículo todos os dias. Quando acordar, antes de colocar o pé no chão, Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Aleluia. Porque eu confio que o Senhor tem cuidado de mim. Bendito seja Deus. Nós só levantamos porque Ele cuidou de nós durante toda a noite. Aleluia. Bendito seja a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, entendemos que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor deseja realizar os desejos dos nossos corações, mas Ele também capacita os nossos corações para que possamos ter esses desejos realizados. Como eu disse aqui, nós temos uma tendência muito grande à vaidade. Temos que cuidar disso. E eu fico maravilhado porque o Senhor, de vez em quando, Ele dá umas... Como é que eu poderia dizer? Qual é a palavra? Ele poda essa vaidade, sabia? Ele poda. Não sei se alguém já teve essa experiência aqui, mas eu já tive algumas, não apenas uma, algumas, do Senhor podar minha vaidade. Eu acho que eu já contei aqui, mas tem muito tempo, vou relembrar. Eu comecei a fazer um seminário teológico lá em Olaria, aí pegava o trem ali em Caxias. Meu irmão, eu estava me achando, 3 meses de seminário, mas eu era o Antônio Carlos, comprei uma pasta, não tinha dinheiro para comprar pasta de couro, aí sabe aquela pasta de colégio que a gente segurava com a mão? Porque eu ficava maravilhado de ver os pregadores chegando na igreja com aquelas pastas, sabe? Aí vou comprar uma pasta também, cheio de caderno, botei o livro ali e fui embora. Cheguei na estação de Caxias, tem um irmão lá, um paletó quadriculado, uma calça marrom, um sapato todo empoeirado. Uma Bíblia de... Qual é a maior Bíblia que tem aqui, pastor? Maior do que a sua, dava 2 da Bíblia do pastor. Aberta, lendo lá em cima da passarela. Aí eu passei, olhei assim, falei, daqui a pouco está lá dentro do trem, falando um monte de baboseira. É assim, sabe, não quer estudar. Eu era, não, praticando, fazendo seminário. Irmãos, a minha situação estava desempregado. Só tinha dinheiro de passagem para ir para o seminário, não teve dia nem dinheiro de passagem ter, mas eu estava fazendo seminário. Olha, muito bem. Cheguei, sentei na estação e vem lá o irmão pregando. Quando ele vem pregando, chegou o trem. Eu entrei dentro do trem, né? Embarquei no trem e veio ele pregando dentro do trem. Aí, irmão, ele começou a pregar assim: por que estáis ansiosos? Porque é vez de comer amanhã. Olhar para as aves do céu, que não plantam, não ceifam, não ajudam a celeiro, e o Pai Celestial as alimenta a todos. Por que estás ansioso com que é vez de vestir amanhã? Olhar para os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão belo como eles. Quando aquela palavra tomou a minha mente de uma tal maneira, eu comecei a chorar.
E foi uma coisa assim, eu não consigo lembrar por que aconteceu aquilo. Foi involuntário. Ele foi passando, pregando, eu queria continuar ouvindo a palavra. Peguei minha pasta, chorando, e fui atrás dele no trem, e ele continuou pregando. Eu passei 3 estações de onde eu tinha que soltar. Que podada, né? Vamos dizer assim. Que podada na vaidade. Glória a Deus. Que podada na vaidade. Aleluia. De vez em quando o Senhor tem que podar nossa vaidade. É verdade. Porque nós somos vaidosos, eu não tenho vergonha de dizer. As coisas começam a dar certo, e para mim nem estava dando certo, eu só estava estudando. Eu não tinha dinheiro para ir para o seminário, irmão. Veja que coisa ridícula. Aí, anos depois, eu estava na cidade de Piedade de Ponte Nova, não me lembro mais, uma viagem missionária. Aí o pastor falou assim, pastor João Neves, que vocês conhecem, falou assim, lá na minha igreja, para nós consagrarmos, ele era o segundo mesmo nessa época lá, para nós consagrarmos um obreiro lá, ele tem que ter lido a Bíblia pelo menos uma vez, toda. Aí eu, é mesmo, pastor? Eu já li a Bíblia 10 vezes, se eu estivesse lá na sua igreja, o senhor me consagraria aqui? Foi só uma brincadeira, não tinha vaidade nenhuma não, irmão. Pura humildade. Aí quando eu cheguei de viagem, estava ouvindo o debate da melodia, uma moça falou assim, eu tenho 50 anos de idade, me converti aos 25 e já li a Bíblia toda 25 vezes. Presta bem atenção. Então, ela lia a Bíblia toda todo ano. E eu, depois de 30 anos, já tinha lido 10 vezes. Então, queridos, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Glória! O Senhor conhece o meu coração. Aleluia! Ele sabe quando a raiz da vaidade está começando, sabe, a criar os... E Ele vai podando. E graças a Deus por isso. Aleluia! Porque quando nós entendemos isso, que isso é falta de maturidade espiritual, isso é falta de maturidade mesmo na palavra, porque a palavra ela vai nos purificando, ela vai nos abençoando, ela vai nos santificando. Quanto mais santificado nós formos, quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais humildes nós seremos humildes na expressão da palavra. Não é um fingimento de humildade, não é usar uma roupa humilde, não é andar encurvado para dizer que é humilde, não, é ser humilde. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. Então Ele vai nos podando, e graças a Deus por isso que Ele tem esse cuidado de nós. Aleluia! É por isso que nós precisamos tão somente lançar nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não se preocupe com a vaidade, porque a hora que ela aparecer, o Senhor vai te dar uma podadazinha. E Ele poda com amor, com carinho. Aleluia! Ele não bate, Ele não maltrata, Ele não humilha, não envergonha na frente de ninguém. Ele simplesmente poda com amor. Ele sabe como fazer. Não se preocupe. Bendito seja Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, entreguem o seu caminho ao Senhor tão somente. Bendito seja Deus. Salmo 27, versículo 1 diz assim, o Senhor é a minha força e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, não fique receoso, não fique preocupado, porque até aqueles que estão se levantando contra você, o Senhor está prestando atenção. Aleluia! O Senhor está, vamos falar numa linguagem bem coloquial, o Senhor está ligado. O Senhor não se desliga nunca, quem se desliga somos nós, né? Nós estamos sempre desligados, mas o Senhor está sempre atento às nossas aflições, às nossas dificuldades, e está sempre nos socorrendo. Bendito seja o nome do Senhor. Para finalizar, queridos, João capítulo 16, versículo 33, diz assim, palavras do Senhor Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, bendito seja Deus. E este mesmo Deus que veio, encarnou, tabernaculou entre nós, está aqui conosco nesta noite. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, bendito seja Deus.
Glória ao nome do Senhor. Temos tantas preocupações, né, queridos? Tantas coisas acontecendo no mundo, tantas tragédias, tantas catástrofes, né? Nós temos muito que agradecer a Deus. Muitas coisas. Porque essa semana passada agora, quantas coisas vimos, né? Tenho dito com a minha esposa que tem hora que não dá mais vontade de ver televisão e eu ligo rapidamente, sabe? Desligo logo, não vale a pena gastar tempo para ficar vendo, gastar energia e tempo para ver tanta coisa ruim, tanta coisa triste, lamentar por essas coisas todas, um nível de corrupção terrível no mundo inteiro, né? Tragédias, deslizamento de terra, tanta coisa, mas nós nesta noite nós vamos fazer uma oração e vamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque o Senhor está atento a tudo, né? Ele tem nos guardado, Ele tem guardado nossas vidas, nossas famílias, nossa casa, nós somos gratos a isso. Mas vamos colocar essas pessoas, né, que têm incomodado o nosso coração, o fato de elas estarem nesse momento talvez sem uma casa, sem seus bens. Fomos ali hoje de manhã no centro de recuperação, ali não sei que bairro é aqui, depois do shopping ali, e na volta, né, aqueles montes de móveis nas esquinas, lugar que encheu, né? Imagine, irmãos, eu vi uma reportagem falando de uma mulher, uma senhora falando que ela, no ano passado, encheu a casa, ela teve que trocar os móveis todos. Quando foi esse ano, encheu de novo, a água destruiu os móveis que ela comprou da destruição do ano passado. Até onde? Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Né? Então vamos colocar essas pessoas nas mãos do Senhor, para que Deus conforte os corações, para que elas aprendam como nós, lançar sobre o Senhor a vossa ansiedade, as vossas dificuldades, mas que também mãos generosas, corações generosos se levantem para ajudar essas pessoas, né? Muitas pessoas na internet fazendo vaquinha. O Nicolas Ferreira, um garoto é um parlamentar de confiança, né? Está fazendo uma vaquinha para ajudar o pessoal de Ubá, de Belo Horizonte. Então que nós possamos orar por essas pessoas, amém? Deus bendito e eterno, nós temos lido na Tua Palavra, Senhor, que o Senhor atende os gemidos do nosso coração, Deus. Senhor, o Senhor atende os desejos dos nossos corações, e os nossos gemidos chegam até Ti, Pai. Quantas famílias neste momento, Senhor, gemendo diante do Senhor, com dores por ter perdido entes queridos, uma dor tremenda por ter perdido seus lares, ter perdido documentos, Senhor, roupas, pessoas que estão no abrigo hoje sem nada, Pai, apenas com a roupa que está no corpo. Senhor, queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha socorrer estas pessoas, venha confortar esses corações, alenta, Senhor, essas famílias, que elas possam ser fortalecidas, Pai. Eu disserte na Tua Palavra nesta noite, Senhor, que o Senhor fortalece nossos corações, que o Senhor venha nos acudir. Portanto, Pai, acude, Senhor, aquelas pessoas, vá, Senhor, em socorro, vá ao encontro daquelas pessoas, para fortalecê-las, para que elas possam continuarem, Senhor. Quantos servos Teus ali naquele lugar, Pai, ajude os Teus servos a confortar outras pessoas, que, Senhor, missionários possam chegar ali e aproveitar, Senhor, deste momento positivamente, aproveitar positivamente deste momento e pregar a Tua Palavra, Senhor. Ganha almas para o Teu reino, Deus. Toma, Senhor, aquelas vidas em Tuas mãos, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória! Aleluia!